Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do curso de capacitação em fluidos de perfuração e completação de poços de petróleo. Esse é o nosso quarto vídeo de cálculo hidráulico. E nesse vídeo a gente vai fazer mais um exercício para continuar a nossa prática das equações que foram apresentadas, tá? Como utilizá-las, como fazer a transformação de unidades, né? Como fazer o desenho do poço, tá bom? Então, aqui nesse terceiro exercício, a gente tem, né, que a fase 4 de um poço foi perfurada utilizando um fluido sintético, que apresentou as seguintes características. Então, a questão passa para a gente a densidade do fluido, aqui em libra por galão, viscosidade plástica, em CP, limite de escoamento em libra-força por 100 pé quadrado, gel inicial e gel final, também libra-força por 100 pé quadrado. E aqui a gente tem os dados de perfuração, né? Então, profundidade final da fase aqui é 3.500 metros, né? Então, a gente tem o diâmetro desse poço aberto. A gente tem um revestimento, né, que está assentado aqui a 2.200 metros. Ele informa para a gente diâmetro interno, né, e diâmetro externo desse revestimento, né? Então, ele fala para a gente também vazão de bombeio, né? Diâmetros aqui dos jatos da broca, fala que a gente tem 42 comandos, né, mostrando aqui pra gente diâmetro externo e diâmetro interno. A gente também tem drill pipe aqui de 5 polegadas, né, também fala aqui pra gente qual é o diâmetro interno. A gente tem perda de carga na superfície, que ele informa o valor, e também é informado o comprimento de cada tubo ou comando em pés. Bom, e é pedido na questão em A, para determinar a pressão mínima de circulação em PSI, em B, a pressão hidrostática atuando no fundo do poço e em C, a densidade equivalente de circulação em libra por galão no fundo do poço. Então, para a resolução desse exercício, né, primeiro a gente vai precisar fazer o desenho desse poço, né? A partir daí a gente vai extrair as informações desse desenho, então quantas seções esse poço vai possuir, né? A gente vai observar as unidades dos valores que foram dados, transformar as unidades que forem necessárias, né? E aí a gente vai ter o cuidado de utilizar os dados nas fórmulas corretas e nas unidades corretas, né? E aí, para facilitar, a gente vai colocar esses dados em uma tabela. E aqui a gente tem, quando o poço está completamente cheio com fluido que está circulando, a pressão necessária para deslocar esse fluido vai ser igual à soma das perdas de carga existentes nesse circuito, né? Então, a gente viu que a pressão de circulação ou pressão de bombeio vai ser igual à soma das perdas de carga aqui nos equipamentos de superfície, né? A soma das perdas de carga no interior da coluna, a perda de carga na broca e a soma das perdas de carga no espaço anular. Então, aqui na questão, né, a pressão de circulação é o que a gente quer determinar, né? A perda de carga no equipamento de superfície é informada para a gente, né, que é de 80 psi, né? E a perda de carga na broca a gente consegue determinar a partir dessa equação, utilizando aqui os dados de campo, né? Então, aqui densidade, vazão e diâmetro de cada orifício ou jato da broca. E também a gente vai precisar calcular a soma das perdas de carga no interior da coluna, né? E a soma das perdas de carga no espaço anular. Então, para a gente calcular essa perda de carga no interior da coluna e no espaço anular, a gente vai precisar conhecer as propriedades desse fluido e o regime de fluxo, né? Então, a gente viu que quando a gente está trabalhando com fluido não newtoniano, a gente vai pegar os dados lá do viscosímetro FAM, né? Então, os valores de deflexão que a gente obteve a partir das rotações determinadas, né? A gente consegue transformar esses valores em tensão e taxa e assim consegue obter os parâmetros reológicos.
Para tanto, a gente considera as leituras feitas nas maiores rotações, que são as rotações de 200, 300 e 600 RPM, como sendo os dados correspondentes ao fluido no interior da coluna, né? Ou seja, nessa região a gente tem as maiores taxas de cisalhamento, né? Já as leituras feitas nas menores rotações, que são as rotações de 3, 6 e 100 RPM, a gente considera como sendo o comportamento do fluido no espaço anular, que é onde ele vai estar sendo submetido a menores taxas de cisalhamento, tá? Só que aqui no exercício, né, já foram informados valores de viscosidade plástica e de limite de escoamento para esse fluido, né? Então, como a gente já teve esses valores informados, a gente sabe primeiro que a gente está tratando de um fluido que é bingamiano, né? E a outra coisa é que eu vou considerar esses valores tanto para o interior da coluna quanto para o espaço anular, tá? E qual vai ser o passo a passo para resolver a questão, né? Então, primeiro a gente vai precisar desenhar o poço de acordo com os dados. Depois a gente vai extrair os dados da figura, então ver quantas seções esse poço possui, né? E registrando o diâmetro e a profundidade de cada uma das seções. Em seguida, determinar a velocidade média de fluxo. Depois, né, determinar o modelo mais adequado para o fluido. Nesse caso, a gente já sabe que é um fluido bingamiano e já tem os parâmetros, né, de viscosidade plástica e de limite de escoamento. Então, em seguida, a gente vai calcular a viscosidade efetiva. Conhecendo o valor da viscosidade efetiva, a gente vai calcular o número de Reynolds. Depois, determinar o fator de fricção e, por fim, calcular a perda de carga por seção. Bom, então para começar o desenho do poço, a gente tem primeiro aqui informação da profundidade, né, que é de 3.500 metros, então coloquei aqui 3.500, e que o diâmetro da fase aberta é esse valor aqui, tá? Então a gente vai colocar aqui, olha só, divido 15 por 32 e vou ficar aqui com 0,46875, né? Somando com 8 vai ficar 8,46875 polegadas, tá? Então, aqui o diâmetro do poço aberto. E também é dito pra gente que tem um revestimento, né, que está assentado aqui a 2.200 metros. Então, está aqui representando o revestimento com a sapata a 2.200 e que esse revestimento tem um diâmetro interno de 8,755 polegadas. Então, coloquei aqui esse diâmetro, representei ele maior do que o diâmetro do poço aberto, tá? Então, o primeiro esboço do poço está feito. O próximo passo é a gente conhecer o comprimento dos tubos e dos comandos, tá? Então, a questão passa pra gente que a gente tem 42 comandos, tá? E que cada um desses comandos tem um comprimento de 30 pés, tá? Então, vou ficar aqui comandos 42 vezes 30. Aqui eu já fiz a transformação para ficar a resposta em metros. E aí, fiquei aqui com 384,05 metros para os comandos, tá? E os tubos, eles não informam, né, na questão a quantidade de tubos, mas eu sei que cada tubo vai ter 30 pés e eu sei a profundidade desse poço, que é de 3.500 metros, né? Então, como eu sei a profundidade e eu também sei o tamanho aqui dos comandos, eu consigo aqui, por diferença, encontrar, né, qual o tamanho aqui que a gente tem para os tubos, tá? Então, vou fazer 3.500 menos 384,05 e vou ficar com 3.115,95 metros, né? Então, eu já tenho profundidade do poço, dos comandos e dos tubos. Depois, eu preciso ter aqui os valores de diâmetro no Sistema Internacional de Unidades, tá? Então, tanto o diâmetro do poço aberto, né? Diâmetro interno do revestimento e diâmetro interno dos tubos e dos comandos, tá?
Então, primeiro aqui, o diâmetro interno, né, do poço aberto, que é a porção que não está revestida. Então, é dado aqui na tabela que a gente tem esse valor do diâmetro, né? Então, a gente coloca aqui, ó, divide 15 por 32, né? E vai ficar aqui com esse valor em polegadas de diâmetro interno. E daí, transformando isso em metros, a gente chega na nossa resposta do valor do diâmetro do poço aberto, tá? Depois, a gente vai ver o diâmetro interno do revestimento, né? Então, a gente tem aqui que o diâmetro interno é 8,755 e eu vou fazer a multiplicação por 0,0254 para ter esse valor do diâmetro em metros, tá? Depois, vou ver o diâmetro interno dos comandos, né? Então, aqui a questão também informa para a gente o valor, né? E aí eu multiplico por 0,0254 para ter o valor em metros, tá? E por fim, a gente vai ver o diâmetro interno dos tubos, né? Então, a gente vai pegar o valor de 4,276 em polegadas e vai transformar esse valor em metros, né? Que ficou aqui 0,1086. Depois, eu preciso dos valores de diâmetro externo, né? Tanto dos tubos quanto dos comandos. Então, para os comandos, o diâmetro externo aqui, ó, 6,3 de polegada. Então, a gente fica aqui com 6,75. E aí, transformando para o sistema internacional, a gente fica com 0,1715, tá? E os tubos, né, tem um diâmetro externo de 5 polegadas, e aí transformando a gente vai ficar com 0,1270. Bom, então feito isso, a gente vai ter os valores no sistema internacional, tanto de comprimento quanto de diâmetro interno e também de diâmetro externo para os comandos e para o tubo, né? Então, olhando aqui para esse comprimento dos tubos, a gente vê que, né, 3.115,95, a gente vai passar da região revestida, né? Então, ele vai chegar aqui até essa porção que a gente está com o poço aberto, tá? E aqui o restante a gente vai ter os comandos, né? E aí outra coisa importante para observar no desenho é a relação dos diâmetros, né? Então aqui o comando ele tem um diâmetro interno menor do que o diâmetro interno dos tubos, tá? Então aqui a gente faz essa representação na figura, né? E também o diâmetro externo do comando é maior do que o diâmetro externo dos tubos, tá? Então a gente também faz essa representação na figura, tá bom? Então assim a gente termina esse esquema do poço. Bom, e aí a gente depois disso vai precisar extrair esses dados da figura, né? Então, quantas seções o poço vai possuir, né? Então, no interior do tubo, a gente vê que cada diâmetro diferente vai corresponder a uma seção diferente, né? E no anular, cada diâmetro efetivo diferente vai ser uma seção diferente. Bom, então aqui a gente consegue encontrar 5 seções, tá? Então, no interior da coluna, a gente tem essa primeira seção, que eu nomeei de P1, com um diâmetro, né? Depois, essa segunda seção aqui, P2, com um diâmetro menor, né? Depois, aqui no espaço anular, a gente tem essa seção A1, né? Que é aqui do fundo do poço até o finalzinho aqui, né? O início dos comandos, né? Depois a gente tem essa seção A2 que começa aqui nessa divisão entre tubos e comandos e vai até aqui a sapata, né? E a seção A3, né? Que vai aqui da sapata até o início dos tubos, tá bom? Então assim a gente encontrou, né, 5 seções, sendo 2 seções no interior da coluna e 3 seções na região do anular, né? E aí a gente nomeou P1 e P2 para o interior da coluna e A1, A2 e A3 para as seções no anular.
O próximo passo, né, é a gente encontrar a profundidade de cada uma dessas seções. Então, no interior da coluna, né, a gente tem a seção P1, ela vai ter a mesma profundidade aqui dos tubos, né, que é 3.115,95, né? Então, essa altura da seção P1 é igual ao comprimento dos tubos, tá bom? E para o P2, né, a profundidade dessa seção vai ser igual ao comprimento dos comandos, né, que é de 384,05. Então, aqui a gente vai para a nossa tabela, né, e começa a preencher aqui a coluna de comprimentos, tá? Depois a gente vai ver aqui os comprimentos para a região do anular. Aqui para a região do anular, então aqui na seção A3, a gente tem que a profundidade dessa seção é a mesma da porção revestida, que é de 2.200 metros, tá? Já da seção A2, a gente consegue fazer por diferença, tá? Então, se eu pegar a profundidade aqui da seção P1 e subtrair a profundidade da seção A3, eu consigo encontrar aqui a profundidade de A2, tá? Que vai ser igual aqui a 915,95 metros, tá? E, finalmente, a profundidade da seção A1 é a mesma aqui da seção P2, tá? Que vai ser igual a 384,05 metros. Então, aqui a gente preencheu a coluna de comprimentos, né? Então, a próxima vai ser o diâmetro de cada uma das seções. Então, né, para o diâmetro no interior do tubo, a gente vai ter que o diâmetro da seção vai ser igual ao diâmetro interno do tubo ou do comando correspondente, né? Então, a gente já tinha feito essa conta, né? Então, para os comandos, né, a gente tem um diâmetro interno aqui que é de 0,0762, tá? Que é a nossa seção P2, né? E a nossa seção P1 vai ter o mesmo diâmetro interno dos tubos, né? Que vai ser igual a 0,1086. Então, fui lá na tabela e preenchi esses valores, né? Então, agora a gente vai determinar os valores de D0 e de DI para a região do anular. Aqui para o anular, né, a gente vai ter um diâmetro efetivo, né? Em que o D0 vai ser o diâmetro interno do revestimento, o diâmetro do poço, e o DI vai ser o diâmetro externo do tubo ou do comando correspondente. Bom, então começando aqui na seção A1, o diâmetro D0 vai ser o diâmetro do poço aberto, né? Então, a gente tem esse valor já calculado, né? De 0,2151, tá? E o DI vai ser o diâmetro externo aqui do comando, né? Que a gente tem aqui informado também, já calculado, de 0,1715, né? Então, aqui já encontrei os valores para a primeira seção. Aqui para a seção A2, né, a gente continua aqui na porção não revestida, né? Então, o D0 vai ser o diâmetro da fase aberta, né? Que é 0,2151. E o DI vai ser o diâmetro externo aqui do tubo, né? Que vai ser 0,1270, tá? Então, aqui a gente tem os valores dos diâmetros, né, que a gente precisa para a seção A2. Aqui na seção A3, a gente já está na porção que está revestida, né? Então, a gente vai olhar para o diâmetro interno do revestimento, né? Que é de 0,2224, tá? E o DI vai ser o diâmetro externo aqui do tubo, tá? Que vai ser de 0,1270, tá bom? Então, fazendo isso, né, a gente preenche aqui a coluna dos diâmetros, né?
E o próximo passo é determinar velocidade média de fluxo para cada uma dessas seções. Então, aqui, para o interior do tubo, né, para calcular a velocidade média de fluxo, a gente precisa dos valores de vazão, né, e de diâmetro de cada seção, né. Então, a vazão foi informada para a gente aqui em galão por minuto, né, e a gente vai fazer aqui a transformação para o sistema internacional. Então, tendo esse valor em metros cúbicos por segundo, né, e sabendo os valores de diâmetro para a seção P1 e para a seção P2, a gente coloca na nossa equação e chega aqui nos valores de velocidade média de fluxo no interior da coluna. Então, coloquei os valores para as duas seções no interior da coluna e vou calcular agora o valor de velocidade média de fluxo na região do anular. Para a região do anular, a gente vai precisar de vazão, né? E também de diâmetro interno do revestimento ou diâmetro do poço e diâmetro externo do tubo ou do comando, né? Então, a gente já tem, né, a vazão em metros cúbicos por segundo e a gente também já tem lá na tabela quem é D0 e quem é DI para cada seção do anular, né? Então, fazendo essas continhas aqui, a gente chega nos valores de velocidade média de fluxo na região do anular. Com esses valores em mãos, a gente preenche, né, mais uma coluna aqui da tabela de dados, tá? O próximo passo é determinar a viscosidade efetiva, né? E aí, já é informado para a gente que é um fluido pinganiano, né? E que tem uma viscosidade plástica aqui de 26 cp e um limite de escoamento de 20 libra-força por 100 pé quadrado, tá? Então, como isso já é informado para a gente vai considerar esses valores tanto para a região do anular quanto para o interior da coluna, tá bom? Então, aqui, né, para o modelo de binda no interior do tubo, a gente vai ter essa equação para a determinação da viscosidade equivalente, tá? Que vai depender aqui da viscosidade plástica, limite de escoamento, velocidade média de fluxo e do diâmetro, né? Então, a viscosidade plástica foi informada como 26 cp, né? Como eu estou colocando todo mundo no sistema internacional, então eu vou transformar de cp para pascal segundo. Para fazer isso, eu preciso dividir por 1000, né? Ou aqui no caso, eu fui e multipliquei por 10 a menos 3, tá? Que é a mesma coisa. E o limite do escoamento foi dado em libra-força por 100 pé quadrado, e eu fiz a transformação aqui para Pascal, por regra de 3, tá? Então, coloquei aqui 9,576 Pascal. Então, eu cheguei aqui na nossa equação para determinação da viscosidade equivalente para esse fluido no interior do tubo. Então, aqui substituindo na seção P1, né? Eu preciso saber quem é velocidade média de fluxo e quem é diâmetro nessa seção. Então, substituo aqui na equação e chego no valor da viscosidade equivalente em Pascal segundo. Faço a mesma coisa aqui para a segunda seção, né? E chego aqui em outro valor, né? Para a viscosidade equivalente também em Pascal segundo. Coloco esses valores na tabela, né? E agora a gente vai determinar a viscosidade efetiva na região do anular. Então, aqui para o anular, a gente vai ter, né, que a viscosidade equivalente vai depender da viscosidade plástica, do limite de escoamento, né, da velocidade média de fluxo e dos valores de diâmetro, né, D0 e DI, né. Então, aqui a gente vai pegar aqueles mesmos valores, né, de viscosidade plástica e limite de escoamento, que a gente já transformou aqui para o sistema internacional, né, e vai substituir, gerando aqui uma equação para a viscosidade equivalente, né, no anular, quando a gente está trabalhando com um fluido que segue o modelo de Bingham.
Então, aqui substituindo quem é diâmetro e quem é velocidade média de fluxo, a gente consegue encontrar a viscosidade equivalente para a primeira seção no anular. Fazendo isso para as demais seções, a gente também encontra aqui, né, para a seção A2, 0,09 Pascal segundo, e para a seção A3, 0,1 Pascal segundo. Então, assim, a gente conseguiu preencher, né, essa coluna de viscosidade efetiva, e aí o próximo passo é a determinação do número de Reynolds para cada uma das seções. Então, para um fluido bingamiano no interior de um tubo, né, a gente tem um número de Reynolds dado por essa expressão, né, e que o número de Reynolds crítico vai ser igual a 2100, né? Então, se a gente tiver abaixo de 2100, a gente está num escoamento laminar, e se tiver a partir de 2100, a gente considera esse fluxo turbulento, né? Aqui também foi informado para a gente quem era a densidade, e aí a gente faz a transformação de libra por galão para quilograma por metro cúbico, já que a gente está trabalhando com todo mundo no sistema internacional, tá? Então, feita essa transformação, né, a gente consegue determinar o número de Reynolds para cada uma das seções. Então, aqui para a primeira seção, a seção P1, né, a gente tem um número de Reynolds aqui de 5.800,17. Aqui na seção P2, né, a gente tem um número de Reynolds de 14.481,47. E daí a gente consegue, né, definir que esses dois valores estão acima do número de Reynolds crítico, que é de 2100, né? Então, o fluxo vai ser turbulento no interior da coluna. Aí a gente coloca os valores de número de Reynolds na tabela, aqui para o interior da coluna, né? E aí a gente vai calcular o número de Reynolds para o espaço anular. Então, para o fluido bingamiano no espaço anular, a gente vai ter essa outra equação, né? Em que o número de Reynolds crítico também vai ser 2100. E aí, fazendo as substituições devidas, né, a gente vai encontrar aqui para a seção A1 um número de Reynolds de 2.327,68. Para a seção A2, a gente vai encontrar um número de Reynolds de 1.169,63. Para a seção A3, a gente vai encontrar um valor de 990,49. E aí, nesse caso, veja só, na primeira seção, né, a gente tem um número de Reynolds que está acima do valor crítico, né? Então, aqui a gente está trabalhando com fluxo turbulento, tá? Já nas seções A2 e A3, os valores estão abaixo desse número crítico, então o fluxo aqui é laminar. Então, tendo isso em mente, né, a gente consegue preencher essa coluna do número de Reynolds, e o próximo passo vai ser a determinação do fator de fricção. Então, aqui, para um fluido bingamiano, né, no interior de um tubo que está em fluxo turbulento, né, a gente tem essa equação para o fator de fricção, que vai ser 0,05 dividido aqui pelo número de Reynolds elevado a 0,2. Então, sabendo o número de Reynolds para as seções P1 e P2, né, a gente encontra o fator de fricção correspondente. Então, substituo aqui o fator de fricção, né? E agora a gente vai calcular o fator de fricção no espaço anular. Só que, né, a gente tem que o número de Reynolds para a seção A1, né, tá acima
do número de Reynolds crítico, então o fluxo é turbulento, né? Já para as seções A2 e A3, a gente tem número de Reynolds menor, então a gente não precisa calcular fator de fricção, tá? Então só para a seção A1. Então aqui na seção A1 a gente faz esse cálculo do fator de fricção, né? E aí esse valor a gente vai lá colocar na tabela. Então aqui preenchi a tabela com o fator de fricção da seção A1, né, de A2 e A3. A gente não precisa, porque aqui a gente tem fluxo laminar. E aí a próxima etapa é o cálculo da perda de carga em cada uma das seções. Então, começando aqui no interior do tubo, né, a gente tem um escoamento que é turbulento, né? Então, para qualquer modelo de fluido, a gente consegue utilizar essa equação aqui para perda de carga, tá bom? Então, fazendo aqui para a seção P1, né, a gente vai pegar, além da massa específica, né, a gente vai pegar os valores de comprimento, diâmetro, velocidade média de fluxo, viscosidade efetiva, número de Reynolds e fator de fricção aqui para a seção, substituir na equação, né, e vai chegar aqui no valor em Pascal, já que eu estou trabalhando com todo mundo no sistema internacional, e aqui ao final eu transformo para PSI, né, chegando aqui no valor de 825,19 PSI. Fazendo o mesmo aqui para a seção P2, a gente vai encontrar uma perda de carga de 498,96 PSI. Então, fui e preenchi aqui a tabela com esses valores de perda de carga da seção P1 e P2, né? E aí, próximo passo, perda de carga nas outras seções, né, que estão no espaço anular. Então, um fluido bingamiano, né, em fluxo turbulento na primeira seção, que é a seção A1, a gente vai ter essa equação aqui embaixo para o cálculo da perda de carga, tá? Então, aqui substituindo os valores correspondentes para essa seção, né, e também aqui o valor de densidade, a gente vai chegar no valor de perda de carga em Pascal, que a gente vai transformar em PSI, e aqui a gente vai chegar no valor de 189,18 PSI. Já para as seções A2 e A3, a gente está trabalhando em fluxo laminar, então a gente vai ter uma outra equação para determinar a perda de carga, né, que vai ser essa equação aqui. Então, a gente vai fazer também a substituição dos valores correspondentes, né? Então, vai chegar aqui para a seção A2 a uma perda de carga de 86,88 PSI. E para a seção A3, a gente chega no valor de 173,27 PSI. Então, eu vou lá na tabela e coloco também esses valores de perda de carga, tá? E aí, finalmente, né, a gente vai calcular a pressão mínima de circulação, né? Então, a gente tem aqui a perda de carga nos equipamentos de superfície, que é de 80 PSI, que foi dado na questão, né? A soma das perdas de carga no interior da coluna, né? A gente vai pegar aqui perda de carga em P1 e P2, chegando aqui num valor de 1.324,15 PSI. Em seguida, né, a gente tem a perda de carga na broca, né? Então, aqui a gente consegue utilizar os valores de campo, né, de densidade, de vazão e dos diâmetros de cada orifício da broca, né? Porque aqui a gente já tem o fator de conversão embutido. Daí a gente chega numa perda de carga de 1.227,49 PSI. Depois, a gente vai calcular a perda de carga no espaço anular, somando aqui esses valores, né, de perda de carga que estão na tabela, para a seção A1, A2 e A3. E no fim, né, a gente vai fazer a soma, né, de todos esses valores, e aí a gente consegue obter a nossa pressão mínima de circulação, tá? Em PSI.
Em seguida, né, na letra B, é pedido a pressão hidrostática atuando no fundo do poço, né? Então, a pressão hidrostática é dada por essa expressão, o GH, né? Então, densidade vezes a gravidade vezes a profundidade, né, do poço. Então, substituindo aqui, está todo mundo no sistema internacional, né? Densidade no sistema internacional, aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado e a profundidade do poço, 3.500, já que aqui é pedido no fundo do poço, né? Então, a gente vai chegar aqui no valor em Pascal, que no fim a gente transforma em PSI, tá? Então, a gente chegou aqui a 6.199,59 PSI. E aqui a gente tem, né, qual a densidade equivalente de circulação em libras por galão no fundo do poço. Então, aqui a gente tem essa equação que vai dar para a gente a densidade equivalente de circulação em libra por galão, tá? Então, utilizando aqui valores em unidades de campo, né? Então, aqui a massa específica do fluido em libras por galão. Aqui a perda de carga em PSI, perda de carga no anular, né? E aqui embaixo a gente vai ter o comprimento, né, do poço em pés, tá? Então, primeiro a gente faz essa transformação de 3.500 metros para obter o valor em pés, né, que vai ser 9.828 pés. E a gente vai pegar também o valor da perda de carga nessa profundidade. Então, aqui a gente soma os valores, né, de perda de carga em A1, A2 e A3, né, que vai chegar aqui no valor de 449,33 PSI, tá? Então, veja aqui que nesse caso, a densidade equivalente de circulação, ela é bem maior do que a densidade do fluido, né? Já que aqui a gente está trabalhando com uma grande perda de carga no espaço anular, tá bom? Bom, então assim a gente encerra, né, esse módulo de cálculo hidráulico, né? E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem tirar na nossa aula síncrona, tá bom? Até lá!